Viva está com a Hora da Verdade. A nossa convidada é Alexandra Leitão, é a líder parlamentar do Partido Socialista, é também membro do Secretariado Nacional de Pedro Nuno Santos, faz por isso parte do núcleo duro da direção do líder socialista. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Maria Lopes. Bem-vinda. Foi secretária de Estado, foi ministra da Administração Pública, traz daí uma certa fama de ser uma negociadora e de ser dura. Vai ser uma força de bloqueio nas negociações com a AD no Parlamento? Olá, boa tarde. Cumprimento ambas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Não. Eu tinha, acho eu, que como secretária de Estado, como ministra também, tinha fama de ser dura, mas fiquei sempre com ótimas recordações dos sindicatos, designadamente sindicatos com quem trabalhei. Não serei força de bloqueio, porque nós não seremos força de bloqueio. Aliás, se me permitem, até rejeitando um pouco essa dicotomia entre enfim, que o Primeiro-Ministro nos tentou colar no seu discurso de posse entre fazer a oposição responsável ou ser força de bloqueio. Eu rejeito um bocado essa dicotomia. Vamos fazer oposição. Obviamente uma oposição forte, uma oposição assertiva, também colaborante quando tiver que ser, como já se verificou no episódio do Presidente da Assembleia da República, mas a fazer o nosso papel e defender o nosso programa. E isso não pode ser considerado força de bloqueio. Mas aquilo que, entre as medidas que Pedro Nuno Santos disse que seriam propostas pelo PS a muito curto prazo, 5, 6 medidas, há uma série delas em que o PSD tem votado contra nos últimos anos. O PSD, por exemplo, não é muito a favor de acabar com portagens, por exemplo, tem o princípio do utilizador pagador, e Pedro Nuno Santos disse logo que, atenção, que hoje é que é o primeiro dia e a partir daqui é que vai ser a sério. Ao escolher essas medidas, não está já aí a abrir uma guerra? Não, aquilo acho que não. Aquilo que estava em causa é o seguinte: se o governo quer começar a trabalhar, e nós achamos bem, começa a trabalhar, por isso viabilizámos o programa de governo, sem que, se calhar vamos lá, dar-me um bocadinho de tempo para isso, porque o Chega votou a favor. dar-me um tempo para isso, mas gostaria também de explicar um pouco mais aquilo que nós entendemos o que é a viabilização de um programa de governo e o que é que isso significa para a legislatura, mas para lhe responder ao que perguntou e indo ao outro assunto mais tarde, dizer o seguinte: não, aquilo que nós quisemos deixar claro é que o governo tem que trabalhar e nós viabilizamos que comece a trabalhar, mas a oposição também tem o seu programa eleitoral e as suas propostas. E aquelas 5 primeiros projetos e referências que fez o secretário-geral do Partido Socialista são coisas que são para nós importantes, são matérias que são para nós importantes. E, portanto, vamos avançar com elas enquanto projetos de lei na Assembleia da República. Não procurámos o que era fraturante com o governo, com a AD. Procurámos aquilo que era mais emblemático e importante para nós no nosso programa eleitoral e que era passível, naturalmente, de fazer através de projeto de lei. É evidente que há medidas no nosso programa eleitoral que emanam essencialmente do Poder Executivo, que não sendo governo teremos mais dificuldade em fazer levar a cabo. Mas reconhece que há ali 2 ou 3 medidas que poderão ali fazer uma coligação negativa com o Chega e deixar o PSD em maus lençóis. Não sei, coligações negativas, não sei. Nós temos os nossos projetos, naturalmente são importantes para nós, não os inventámos agora, é fácil ir ao programa eleitoral e ver que estão lá. Sim, estão lá. Eu também já ouvi muita gente do PSD defender, por exemplo, a redução das portagens, portanto não sei se será... Agora, o importante aqui é, nós também vamos trabalhar, nós também temos um programa eleitoral para cumprir, ainda que do lado da oposição, porque é onde estamos, e depois veremos quais são as maiorias que se formam na Assembleia da República. Agora, não teve intenção de cavar, digamos, uma diferença maior ou menor. Teve, sim, o objetivo, começar a trabalhar e a implementar o nosso programa eleitoral a partir da oposição, que é onde estamos. Sabendo a AD que tem maioria relativa no Parlamento, é mais sólido pensar que a AD possa viabilizar boa parte dessas 5 medidas ou algumas delas?
Não sei, eu acho que isso, repito, a apresentação destas, a escolha destas medidas como sendo aquelas que nós vamos avançar primeiro, teve a ver com a priorização que elas mesmas têm no nosso programa eleitoral e tem a ver também com a circunstância de serem medidas que nós podemos fazer a partir da Assembleia da República. E não tiveram como objetivo, repito, criar aqui uma clivagem artificial ou não com o Governo. Agora, o Governo terá que e o partido que o suporta, e a coligação que o suporta, até porque se fosse um partido, provavelmente as coisas seriam diferentes, mas a coligação que suporta o Governo terá que entender como se posiciona. Eu só reitero que são prioridades bem estabelecidas e bem claras no nosso programa e é nessa medida que vamos avançar com elas. Sim, e se forem viabilizadas pela AD, isso pode ser um sinal para o caminho para a frente, para eventuais outras negociações com o Governo? Vamos lá ver. O que nós temos sempre dito é que seremos oposição responsável, mas não seremos muleta para o Governo e a coligação que o suporta seguir o seu programa eleitoral ou desenvolver o seu programa eleitoral. Temos um programa eleitoral diferente, com prioridades muito diferentes, com uma visão estratégica para a sociedade diferente. Não são só medidas pontuais, é uma visão estratégica para a sociedade diferente, enfim, menos não liberal, com um enfoque no papel do Estado nos serviços públicos e do Estado social, enfim, podemos também desenvolver, mas há a mesma visão estratégica diferente. E, portanto, nessa medida, o nosso objetivo é, nós não vamos viabilizar por viabilizar ou aprovar medidas que vão contra aquilo que é o nosso programa eleitoral. E designadamente, isso poder-se-á vir a colocar no orçamento, veremos. Mas isso não quer dizer que nós não vamos tentar trabalhar, ou melhor, não vamos trabalhar no sentido de tentar fazer passar as nossas próprias medidas e depois vendo como é que cada um dos partidos na Assembleia se posiciona face a essas medidas. Dois ex-ministros das Finanças vieram dizer que é possível valorizar as carreiras como as dos polícias, por exemplo, com o suplemento, sem um retificativo. Enfim, são ex-ministros das Finanças do PS, por isso tem, obviamente, um peso político. Isso não fragiliza, ou ter estas opiniões de pessoas com tanto peso político, não fragiliza a posição do líder do PS ao insistir neste orçamento retificativo? Bom, vamos lá ver. Eu não sou especialista em finanças públicas, mas, a meu ver, a questão do orçamento retificativo e de ir ao encontro das promessas e do que estava no programa eleitoral, neste caso, quer do PS, quer da AD, eu sublinho que nós sempre dissemos que naquelas matérias em que há uma convergência, pois estamos cá para fazer essa convergência. Na verdade, o que agora se verifica, e isso verificou-se bem se compararmos o programa do Governo com o programa eleitoral da AD, é algum recuo relativamente a algumas dessas promessas, isso já começa a ser bastante visível, acho que os próprios setores também já perceberam isso, e enfim, não sei se esta questão em torno do orçamento retificativo também não tem a ver com esse recuo por parte do Governo, mas aquilo que temos vindo dizer é, se for necessário um orçamento retificativo, estamos cá para o viabilizar, se for para tomar estas medidas, em que há convergência não só entre o PS e o PSD, entre o PS e a AD, mas também até mais abrangente a vários partidos com representação parlamentar. Se não for preciso, vamos ver como é que é feito e logo decidiremos o nosso sentido de voto. Mas é que há Quanto ao orçamento, há figuras de peso no Partido Socialista que cortam de raiz essa opção. Mas não é? Que a minha questão quanto ao orçamento retificativo é a seguinte. Primeiro ponto, já disse e repito, o que sempre dissemos, aliás, resulta claramente da carta que o secretário-geral do PS enviou ao Primeiro-Ministro, é, se for necessário, estamos cá para viabilizar. Automaticamente quer dizer que, se não for necessário, veremos. Mas, na verdade, o meu ponto com o orçamento é mais o seguinte. Eu não sei se há, a expressão sei que é muito errada do ponto de vista de finanças públicas, mas eu vou utilizá-la num sentido não rigoroso, eu não sei se há folga ou não suficiente para fazer isto. Agora, é seguramente uma previsão, o orçamento é uma autorização para cobrar receitas e uma previsão de despesa. E, portanto, ou isto cabe nos limites máximos autorizados
Não é questão, não é só saber se há dinheiro, essas rubricas que estão autorizadas, cabe nas rubricas autorizadas. Porque se não couber nas rubricas autorizadas, tem que haver nova credencial parlamentar. Mas repito, eu não queria avançar muito nisto, porque desde logo não sou especialista em finanças públicas, mas acho que a questão não deve ser colocada só, e não estou a dizer que os ministros que falaram, que as pessoas que falaram colocam só, mas não é só um problema de saber se há folga ou não. É também um problema de perceber até onde é que vai a autorização da credencial parlamentar. Mas isso é uma análise que imagino que o Governo esteja a fazer, que nós estamos a fazer, e reitero, o que nós dizemos quanto ao orçamento retificativo é se for necessário. Mas eu também acrescento uma outra coisa, que é a seguinte: se ou porque o Governo não avança já este ano, coisa que me parece bastante possível, face ao recuo a que assistimos, ou porque entenda que pode fazê-lo sem orçamento retificativo e nós façamos a mesma análise. Na verdade, se no Orçamento de Estado para 2025 estiverem lá várias medidas com as quais concordamos, misturadas com várias medidas com as quais discordamos, não vale a pena estar a meter tudo num mesmo pacote para depois, de certa forma, criar uma situação de chantagem com o Partido Socialista. Para aprovar umas tem que aprovar todas. Eu diria que se essa for a opção do Governo, provavelmente é um sinal de que, de facto, não pretende a abertura e o diálogo que tanto reitera e que já começámos a ver que é mais para palavras do que vontade, por várias razões, designadamente até as que vimos agora no debate do programa de Governo. Portanto, eu também deixava esta nota. Quando há vontade de fazer as coisas, não se colocam as questões num pacote para depois colocar entre a espada e a parede o principal partido da oposição. Não estou a dizer o que é que faríamos, estou só a deixar esta nota. Eu depois gostaria de dizer uma coisa sobre o programa de Governo, mas não quero, não quero antecipar-me à pergunta que se calhar me vão fazer. Certo. O que eu gostava de saber é o que é que o Partido Socialista pretende tirar do debate de urgência desta quarta-feira. Muito bem. Porque o que quer dizer? Que consequência é que aquilo pode ter? Que não seja a que já tivemos, aquela explicação daquele comunicado. Bom, várias coisas quanto a isso. Em primeiro lugar, no nosso sistema constitucional e político-constitucional, o papel da oposição é ser propositiva, fazer projetos, fazer propostas do seu programa eleitoral e é também escrutinar a ação governativa. Uma das formas, há muitas, há debates de urgência, a ida às comissões, enfim, há várias formas regimentais e constitucionais e regimentais de fazer esse escrutínio. Nós entendemos que a situação tinha gravidade suficiente para fazer um debate de urgência. O que é que nós procuramos obter com este debate de urgência ou esclarecer com este debate de urgência? É porque eu, de facto, não concordo que aquele comunicado do Governo explique tudo. Nós temos aqui duas linhas. A primeira linha é: vai o Governo reduzir 1.500 milhões de euros de impostos ou vai, na verdade, reduzir os 200 milhões de diferença entre os 1,3 que o PS já tinha reduzido no seu orçamento desde 1 de janeiro de 24 e o remanescente? Bom, quanto a esta pergunta, que deixou toda a gente a pensar que a resposta era que vai tirar mais 1,5. Enfim, eu aqui não vou, ou vou se calhar tornar-se a dizer que, independentemente do spin que se possa fazer disto, na verdade a maior parte da comunicação social, dos comentadores, ficou pelo menos na dúvida sobre qual das duas opções era. Até, em alguns casos até não ficou na dúvida, teve a certeza que era a dita duplicação. E, portanto, isto parece já estar esclarecido, que é 200 milhões. Pronto. Isto parece já estar esclarecido. Portanto, mas vamos perguntar novamente a quem for, e espero que seja o Sr. Ministro das Finanças, volto a reiterar, espero que seja o Sr. Ministro das Finanças, porque se não for o Sr. Ministro das Finanças também fica muito claro uma menor vontade de prestar os esclarecimentos devidos. É óbvio que deve ser o Sr. Ministro das Finanças, mas esta é uma primeira questão que deve ser também reiterada para não haver dúvidas nenhumas. Eu diria que a sede própria para dizer isto sem subterfúgios e sem dúvidas é o Parlamento. E no Parlamento ainda não foi dito. Foi dito à RTP, passo aqui, foi dito a uma cadeia de televisão, mas na verdade ao Parlamento, com esta clareza, não foi dito. E acho que todo o Portugal sabe que não foi dito com esta clareza. Portanto, esta é uma primeira dimensão de esclarecimento. A segunda dimensão de esclarecimento é, bom, mas andaram a dizer na campanha eleitoral algo que é, no mínimo, duvidoso. Dir-se, mas se formos ler o texto exato do programa eleitoral, bom,
não se pode tirar 200 milhões em IRS e depois dizer que se está a fazer a maior redução de impostos. Eu ouvi o que foi dito na apresentação do plano do cenário, quer pelo Ministro das Finanças, ainda à data não, mas quer por o atual Ministro das Finanças, à data não era, quer por o atual Ministro da Presidência, Leitão Amaro. E o que foi dito foi, Leitão Amaro disse, esta é a maior redução de impostos em época de crescimento, e Sarmento disse, vamos reduzir 3 mil milhões, dos quais 1.500 em IRS, salvo 1.500, mais não sei quantos em IRS jovem, e depois fazer a comparação e dizer isto é a prova de que a nossa prioridade é o IRS e não o IRC. Portanto, priorizamos reduzir os impostos para os trabalhadores. Ora, tudo isto está posto em causa quando nós descobrimos que afinal são 200 milhões, porque então aí, olha, o do IRC é bem maior, portanto a prioridade é outra. Os valores começam a não bater tão certo. E desde logo há que prestar esclarecimentos através do Parlamento, que é também o caminho, o sítio certo, aos portugueses que se calhar alguns deles votaram por causa de um choque fiscal que afinal não existe. Mas portanto, acho que se justifica muito esta ida ao Parlamento. Mas não vê no programa de governo que aquilo que o governo diz agora encaixe naquilo que está inscrito? O ponto não é tanto esse. O ponto é que o que está escrito pode ser interpretado, é no mínimo de duvidosa interpretação. Porque apanham 24 a 28, não é? É no mínimo de duvidosa interpretação. Questionado sobre a interpretação correta, o governo percebeu que as pessoas estavam nas dúvidas e que a interpretação que estava a ser feita até era outra. Quando um político ou qualquer pessoa no espaço público percebe que, bem ou mal, as suas palavras estão a ser interpretadas de outra forma, tem a obrigação de garantir que as suas palavras são percebidas como aquilo que quer dizer. E quando não o fazem, fica pelo menos pelo menos um aproveitamento de uma ambiguidade. Um aproveitamento propositado de uma ambiguidade. Se me perguntam, a ambiguidade foi criada de propósito? Não sei. O aproveitamento dela, isso não tenho dúvidas, foi criado de propósito. Esta polémica mostrou que o Primeiro-Ministro e que a AD não são confiáveis para... Podem não ser confiáveis para negociar, por exemplo? Não sei. Esse é o outro ponto que também justifica uma discussão em Parlamento. Mas a partir daqui fica uma desconfiança por parte das oposições. Digamos que se torna, enfim, é um episódio que registamos que eu acho que foi bastante mau, abala a credibilidade de um governo quando ele está a começar, num governo que é, digamos assim, de uma maioria ultra relativa, se me permitem, não é? Uma maioria que tem, se olharmos PSD-PS, um empate técnico, um empate de número de mandatos, e portanto, é um governo que só vai governar se puder negociar. E se quiser negociar. E para negociar é preciso haver confiança. Portanto, sim, acho que isto é um problema. E isto inquina essa abertura do PS para o diálogo? Acho que não inquina a abertura do PS. É um episódio que põe em causa a credibilidade, primeiro para com o país, para com os eleitores e, naturalmente, para com todos os atores públicos. E, aliás, eu gostava de dizer o seguinte, quanto ao diálogo e quanto à negociação. Eu gostava de reiterar uma coisa que já disse algumas vezes, que é quem tem que assegurar a estabilidade e que explicar como é que a vai obter é, antes de mais, o governo. E eu acho que o governo nunca se comprometeu e nunca explicou como é que tenciona fazê-lo. A resposta que dá sempre é vamos dialogar com todos. Quase, enfim, também dando a entender que dialogarão com todos da mesma maneira, quando sabemos que não é assim, designadamente, por exemplo, com os partidos mais à esquerda. Mas outra coisa, mas depois isto é a frase, isto é a palavra, são as palavras, é o discurso. Mas depois, o que nós encontramos em vários momentos são coisas de sinal contrário. O discurso de tomada de posse, que é um discurso bastante pouco dialogante, é um discurso na linha do vocês é que têm de decidir se querem fazer oposição ou se querem ser força do bloqueio, nós não isso é convosco, não é connosco, não, ponto 1. Depois a forma como o programa de governo foi construído, com aquelas medidas dos programas eleitorais dos vários partidos escolhidas unilateralmente e sem qualquer conversa prévia, e depois, sobretudo, se me permitem, este entendimento que perpassou muito durante o debate do programa de governo, que foi o entendimento de que se a oposição viabiliza um programa de governo, significa que ou faz no futuro uma moção de rejeição ou até lá tem que deixar governar, o que significa viabilizar. Bem, eu acho isto, tive a oportunidade de o dizer na Assembleia, reitero aqui, acho isto absurdo no plano político, errado até tecnicamente no plano jurídico ou constitucional. Viabilizar um programa de governo é permitir que comece a trabalhar.
porque senão... Não é para a entre o legislatura toda. Claro, porque senão entre o programa de governo e a apresentação de uma moção de rejeição, não fazíamos nada, porque como tínhamos viabilizado o programa de governo, tínhamos que viabilizar tudo até apresentar uma moção de rejeição. Isso é mesmo muito absurdo e rejeitamos totalmente que a nossa viabilização do programa de governo possa ter outra indicação que não seja exatamente, vamos permitir trabalhar. Há uma semana, o líder parlamentar do PSD, o Soares, aí nessa mesma cadeira e neste mesmo programa, dizia-se convicto que o PS acabará mesmo por viabilizar o Orçamento do Estado, a proposta de Orçamento do Estado de 2025. O que é que tem para dizer ao líder parlamentar de Hugo Soares? Pronto, eu gostava de lhe perguntar onde é que ele firma tal convicção, porque não ouvi tudo e, portanto, onde é que ele firma tal convicção. Nós sobre isso dizemos o seguinte, o orçamento que o PS vai ser convencido. Muito bem. Convencer todos. Sim, senhor, é sempre bom que alguém ache que nos consegue convencer, mas isso acho pouco fundamentado. Isto é razoavelmente simples de colocar, eventualmente mais difícil de resolver. O Orçamento de Estado não é um projeto de lei sobre uma medida concreta. O Orçamento de Estado é uma expressão financeira de um programa, a expressão financeira anual de um programa e, portanto, tem ali uma visão compreensiva de uma estratégia, de decidir, um governo decidir onde põe o dinheiro e onde tira o dinheiro é do mais básico que há, do mais básico no sentido bom, quer dizer, é do mais... é uma definição de políticas públicas que está na gênese de visões estratégicas diferentes para o país. E, portanto, era essa medida que o PS tem sempre dito, o Secretário-Geral tem sempre dito, e eu vou aqui repetir, é praticamente impossível. Porque, na verdade, estaríamos a viabilizar uma visão estratégica diferente da nossa. Mas é esse praticamente que o PSD, ou a AD, notam que há ali uma margem para conseguir negociar e convencer o PS a viabilizar o documento? Eu não me querendo refugiar, reiterarei. É praticamente impossível por esta explicação, enfim, que tem a ver com esta visão global que eu dei. Mas também há uma coisa que queria acrescentar, que é, para o que vimos nestas 2 semanas que levamos, entre tomada de posse e programa de governo, eu diria que por este andar vejo a coisa cada vez mais difícil, porque na verdade se a ideia de diálogo é sabermos pelo programa de governo quais são medidas que avulsamente e um bocadinho até aleatoriamente escolhem lá pôr. Se depois o entendimento que têm sobre o programa de governo é que ou viabilizam, se viabilizar nós supomos que é para sempre e coisas deste género, eu diria que pelo andar da carruagem não estão a tornar a coisa mais fácil. Eu digo, como é que responde aos seus camaradas de partido, como José Luís Carneiro, que tem pedido insistentemente para que não se feche completamente a porta ao diálogo para essa viabilização de um orçamento? Muito bem. Bom, desde logo, respondo-lhe com aquela chapa 5, somos um partido plural e somos mesmo. A chapa 6 é que é isso, praticamente impossível é não fechar totalmente, mas é fechar quase totalmente. Agora a bola também não pode estar só do lado do Partido Socialista. Aquilo que eu tenho sentido muito nos últimos tempos, e muito não só na esfera política, mas até também na esfera da bolha mediática, na esfera de que comenta, é um bocadinho aquela ideia de, agora a bola está do lado do Partido Socialista. O Partido Socialista é que tem de decidir a tal coisa, se é oposição ou se é bloqueio, se é responsável enquanto partido fundador da democracia ou o que é. Eu diria que a questão aí está mal colocada. Quem governa e que forma governo tem a obrigação de dizer qual é a sua solução para a estabilidade. Portanto, a bola está, antes de mais, do lado do governo. E depois vamos ver os sinais que esse governo dá ao encontro do que é que vem, o que é que inclui, o que é que quer ouvir e o que é que quer negociar. Repito, atendendo ao que temos até hoje, não vejo sinais nesse sentido. E creio que há uma coisa que eu tenho a certeza, os meus camaradas de partido que defendem, se calhar, uma maior abertura à negociação, tenho a certeza que também com o que têm visto nos última semana, provavelmente, se calhar hoje, se perguntados, já responderiam de outra forma. Talvez. O PS tem insistido muito nessa ideia de que é a oposição, mas houve aquela troca de cartas ao Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos, por exemplo, já disse mais do que uma vez que queria participar na escolha da localização do aeroporto. Não está o PS a querer governar demais quando afinal é a oposição? Não, acho que não. Aliás, se há coisa que o secretário-geral do Partido Socialista foi muito assertivo quanto à assunção de uma posição de oposição, não é? Desde o início, desde a noite de 10 de março. Mas participar nessas decisões todas não é ser oposição?
Não, participar nessas decisões é ser uma oposição construtiva naquelas matérias em que há convergência. Administração pública, há convergência, daí a carta, que falava só sobre administração pública, a decisão do aeroporto, enfim, a metodologia encontrada quanto à comissão técnica foi a que é conhecida, de acordo também entre os dois partidos, embora com uma correlação de forças totalmente diferente, e portanto nada mais normal do que nessas matérias. Isso não é tentar governar por interposta governo, isso é mesmo colaborar colaborar construtivamente naquilo em que há convergência. Há muitas matérias, talvez mais, em número, em que não há convergência, e é aí que não nos podem pedir que viabilizemos só porque sim. Na resposta à carta, Luís Montenegro atirou essa reunião de trabalho para depois das negociações com os sindicatos. Foi assim uma espécie de chega para lá, ao PS, não é? Não, se reparar, a própria não se sentiu carta... atirado de facto para o lado. Não, se reparar, a própria carta do secretário-geral referia que tudo o que estava a ser proposto era sem prejuízo das necessárias negociações com os sindicatos que o governo iria conduzir. Portanto, nós temos muito, muito respeito pelas associações representativas dos trabalhadores e, portanto, nunca quereríamos que as questões fossem resolvidas entre os dois maiores partidos. Aliás, nem podia constitucionalmente e legalmente ser, mas mesmo politicamente. Portanto, nós próprios dissemos, naturalmente, compreender as relações que as negociações têm que haver. Se a resposta do Primeiro-Ministro poderia ter sido mais clara numa vontade de conversar, mais sim, acolhedora. concordo, podia ter sido mais clara numa vontade de conversar, mas isso lá está, faz parte de um padrão de comportamento que nós vimos a assistir. Primeiro, num longo silêncio entre 10 de março e a tomada de posse, depois nos termos do discurso a tomada de posse, depois nos termos do debate do programa de governo e por aí adiante. Ainda sobre o diálogo, a dada altura, o Partido Socialista e a AD ou o PSD vão mesmo ter de discutir sobre alguns temas em que é preciso mesmo escolher, por exemplo, o sucessor ou a sucessora da Procuradora-Geral da República. Vai coincidir também com a altura da discussão do Orçamento do Estado. Vão conseguir negociar uma coisa e vai ser possível dialogar sobre o Orçamento do Estado e escolher? Tem de ser possível. Sim. Há matérias de natureza institucional, matérias de soberania, designadamente de relações internacionais, etc., com as quais sempre foi possível aos dois maiores partidos, e a todos os partidos, mas agora referente aos dois maiores partidos, sempre foi possível chegar a acordo. Mesmo quando o PS tinha a maioria, essas conversas, creio eu, havia essas conversas com o maior partido da oposição. Portanto, é tal como a questão do Presidente da Assembleia da República. O que é institucional e não programático, nós trataremos como institucional, trataremos como matéria de soberania e portanto, não vejo que haja dificuldades, francamente. E tentar fazer não coincidir essa discussão com o Orçamento do Estado, em termos até de calendário, Certo. por exemplo. Eu creio que a substituição da Sra. Procuradora-Geral da República cai ali em Setembro, outubro, portanto, enfim, é o que é, não sei como é que isso depois será gerido, mas se tiver que ser gerido, faz-se muito bem a separação entre as duas dimensões, como, repito, já se fez a propósito do PAR, do Presidente da Assembleia da República. Sim. E o PS tenciona, por exemplo, relançar a revisão constitucional? Tendo em conta que já tinham chegado a uma série de entendimentos com o PSD. Enfim, o contexto é muito diferente em vários aspectos e, portanto, acho que é prematuro nesta fase, não é prematuro nesta fase eu estar a responder sobre isso, não é? É bastante prematuro nesta fase, não quer dizer que não houvesse atualizações que nós tínhamos proposto e outras coisas que o PSD também na altura tinha proposto que pudessem naturalmente melhorar, mas sempre dissemos também que a Constituição de 76, eu até escrevi na altura um artigo sobre isso. A Constituição de 76 é uma Constituição que serve perfeitamente os propósitos do Estado Social, do Estado de Direito Democrático que nós somos e, portanto, nessa medida não é algo que nos pareça urgente ou premente. Porquê? Porquê que não é urgente neste momento? Porque na verdade... Porque havia muitas alterações propostas pelo Partido Socialista. Havia propostas na matéria de direitos fundamentais, Certo. relembro, por exemplo, atualizar aspectos relativamente ao artigo 35 da informática, que rapidamente se desatualiza. Havia alguns aspectos que tinham a ver com aprendizagens da Covid, etc. Mas na verdade havia duas ou três situações, havia também uma questão com metadados, mas na verdade esses eram os três pontos que estavam muito bem identificados. Na altura nós dissemos isso, aliás, várias vezes. E depois, a caminho disso, vieram outras propostas de outros partidos com os quais nós até já não Mas em relação aos metadados seria preciso
resolver alguma Bom, coisa. nós neste momento temos uma lei aprovada, não é? E é uma matéria que virá com certeza outra vez a ter que ser resolvida, mas, Não é- mas é também uma daquelas matérias em que eu admito, então, estamos a pôr um bocadinho a coisa à frente, mas é uma daquelas matérias, estamos no início da legislatura, ainda estamos a instalar, Certo. mas é daquelas matérias que eu acho que também poderá tentar-se de algum consenso ao nível infraconstitucional, para se for preciso resolver com o PSD, pelo menos isso foi possível na legislatura anterior. Acredita que pode aqui haver uma abertura Isso foi para... possível na legislatura anterior, portanto, independentemente da correlação de forças, é daquelas matérias não é de soberania, mas institucional, que creio eu será possível, mas como digo, ainda estamos muito, não tem sido um assunto, ainda não falámos, não é? O facto de o Chega, neste momento, ter outro peso no Parlamento, também é fonte dessa, é a origem desse ceticismo em arrancar com uma nova revisão constitucional. Não especificamente, reparem que para rever a Constituição são precisos 2/3 e isso a AD com o Chega e com a IEL não tem, portanto não é tanto por isso, é mesmo porque estamos num momento diferente, com uma correlação de forças diferente, com um conjunto de prioridades identificadas. Reparem, nós temos um programa eleitoral em que também não identificámos isso como prioridade, portanto vamos ver, não estou a pôr totalmente de lado, mas neste momento não vamos avançar já A com morte isso. medicamente assistida também não estava no programa eleitoral. Isso não é a justificação para tudo. Não, mas- claro, há Sim. coisas que, pronto, mas sobre isso eu gostaria de ver a regulamentação avançar. Se me- Sim, mas nisso o governo do Partido Socialista também tem por algumas... circunstâncias várias não avançou a regulamentação e acho que, enfim, se me permitem, acho que na verdade foi pena que não tivesse avançado a regulamentação. E agora poderá ficar pelo caminho. Espero que não. Espero que não. Na discussão do programa de estabilidade, que também vamos ter em breve, o Partido Socialista vai apresentar um projeto de resolução para acompanhar esse programa de estabilidade e para ser sujeito a votações ou não? O programa de estabilidade é entregue, salvo erro, hoje, certo. por volta do fim da tarde, e portanto vamos aguardar, vamos analisá-lo e portanto ainda não lhe posso responder a isso desde já. Também já vimos que, tendo em conta a evolução das orientações da União Europeia sobre essa matéria, o plano de estabilidade acaba por... vamos ver se nesse plano de estabilidade nós conseguimos divisar ou encontrar as prioridades que constavam do próprio programa eleitoral da coligação que governa, e seremos os primeiros a alertar se, de facto, mais uma vez, o programa acabar por nele se vislumbrar um recuo relativamente a essas promessas. Mas neste momento ainda é prematuro para eu também estar a dizer exatamente o que vamos fazer. O atual programa de estabilidade é muito o espelho do que foi apresentado por Fernando Medina. Seria um risco chegar a Bruxelas fragilizado por um eventual chumbo? Nós não contribuiremos para que haja dificuldades na nossa relação com a União Europeia ou com a credibilidade que queremos ter. Agora, naturalmente, isso também não significa viabilizações cegas, digamos assim, mas à partida, naturalmente, olharemos, apontaremos aquilo que temos que estar mal, mas iremos tentar contribuir para a solução. Estamos à conversa com Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito ao designado caso das gêmeas brasileiras. O Partido Socialista vai indicar deputados para esta CPI? Eu creio que o Chega já utilizou o potestativo, naturalmente, e, portanto, irá realizar-se a CPI e, naturalmente, que realizando... Mas a contragosto, quer do PSD, quer do PS, Enfim, não é? também aqui acho que há outras prioridades, francamente acho que há outras prioridades, até em termos de comissões parlamentares de inquérito, haverá outros temas provavelmente mais importantes, mas Sim, quais? Já agora? Bem, o PCP entrou com um sobre a ANA e que nos parece que pode fazer bastante sentido, também não querendo antecipar nenhum sentido de voto, mas isto para dizer que sim, que havendo uma CPI a funcionar, independentemente de nós não termos, de ter sido potestativa e, portanto, não termos tido uma participação ativa na sua viabilização ou inviabilização, devemos naturalmente ter intervenção nela. O líder parlamentar do PSD diz que só vê contradições neste caso nas explicações dadas por um antigo secretário de Estado do PS.
O PS também vê essas contradições ou só essas contradições? Eu não sei exatamente o que disse o Hugo Soares, mas vamos aguardar para ver o que é que resulta da Comissão Parlamentar de Inquérito também nessa matéria. Vamos aguardar para ver. Não vou pôr também antecipar. Para já o que sabemos é o que foi mais ou menos público relativamente às intervenções dos vários intervenientes neste processo, e portanto vamos aguardar para ver o que é que prova é que se produz em sede da Comissão. Sim, e admite que o Presidente da República possa ser chamado a responder por escrito. Ele, enfim, não é obrigado, não é? Portanto, se ele não quiser de facto responder, qual é a percepção pública que pode daí sair? Ou qual é a sua percepção que pode daí Bom, sair? mais uma vez, acho que temos que aguardar para ver. É uma matéria muito sensível, obviamente, porque envolve o Sr. Presidente da República, quando eu digo envolve, não estou a dizer que, não estou com isto a tomar posição sobre a natureza desse, envolve aparentemente o nome, pronto, sem com isto estar a dizer que ele está de facto envolvido, para não às vezes não haver aqui uma ilação que eu não queria que fosse tirada, porque não é o sentido da minha afirmação, e vamos aguardar para ver o que é produzido e como é que as coisas correm. São sempre, as comissões parlamentares de inquérito são sempre momentos... O Chega pode cometer essa bravata, de provocar uma reação do Presidente da República. Aí o que é que o Partido Socialista faz? Vamos ver em que moldes é que vem, vamos ver em que momento é que vem, vamos ver com que fundamentos é que vem, mas à partida diria que temos que analisar uma questão sensível e acho que deve ser vista com... Mas também queria dizer isto, deve ser vista com responsabilidade institucional, deve ser vista com... sem bravata, deve ser vista de uma forma que contribua para criar confiança da população, do povo português, dos cidadãos nas instituições, e não para lhes retirar confiança. Aquilo que às vezes, francamente, parece é que o Chega está, sobretudo, empenhado em minar a credibilidade e a confiança dos políticos em geral. Também do desde Presidente logo da República. esquecendo-se dos políticos em geral, desde logo esquecendo-se que também é o que são, mas porque lhes serve um determinado propósito, não é? Que é o deles, é um contexto em que crescem, mas é um contexto também que é muito mau para a democracia e que cria um conjunto de percepções, que nos casos têm base factual, noutros casos não têm. Eu não estou a falar sobre o caso concreto, como é óbvio, e portanto nós contribuiremos para a descoberta da verdade, digamos assim, sempre com sentido institucional, sem populismos, sem aquela coisa de são todos iguais, e portanto acho que aí tem que ser e espero também da parte do PSD a mesma atitude, claro. António Costa tinha uma relação privilegiada com o Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa, antes de Marcelo Rebelo de Sousa ser Presidente da República. Há umas semanas o antigo dirigente do PS, Agêncio Simões, dizia que neste novo PS não havia ninguém com relações tão próximas com o Presidente da República. Aquilo que lhe pergunto é se as relações do PS com o Presidente da República são puramente institucionais. Não li o que escreveu o Agêncio Simões. Não sei como responder a isso, francamente, porque acho que também... Está o PS mais longe de Belém neste momento? Quer dizer, vamos lá ver, o Partido Socialista, enquanto maior partido da oposição, tem uma relação institucional e cordial com o Sr. Presidente da República, como deve ser, como deve haver. Eu não acho que seja muito útil, francamente, sem querer criticar ninguém, mas não acho que seja muito útil trazer essa questão do plano pessoal para relações que são, antes de mais, relações institucionais. E, portanto, não vou cair nessa lógica. Não sei que relação pessoal havia entre o Sr. Presidente da República e o ex-primeiro-ministro António Costa. E no seio dessas relações institucionais? Acho que é pouco útil, francamente, E no seio dessas relações institucionais, e sabendo nós da dificuldade para aprovar um orçamento para o próximo ano, admite que antevê pressões do Presidente da República para que o PS viabilize um orçamento para uma estabilidade governativa? Não vou fazer nem essa previsão, nem essa antevisão.
Percebo que o Sr. Presidente da República se preocupe com a governabilidade e com a estabilidade, mas sei que o fará no quadro dos limites das suas competências constitucionais e, portanto, a sua magistratura de influência e as suas competências constitucionais. Não creio que tenha certeza que não passarão daí, enfim, não prevejo isso. Bom, e se o Presidente da República de facto fizer essa pressão, provavelmente não tão em público, mas de bastidores, para que o Partido Socialista, de alguma forma, se entenda com a AD para viabilizar o orçamento do Estado. O que é que o PS diz ao Presidente da República? Eu não sei o que é que o PS diz, eu não vou dizer o que é que o PS dirá se acontecer uma coisa que eu não prevejo sequer que vai acontecer. Portanto, não antevejo como um cenário possível. O PS também não é pressionável. Pronto, já é uma resposta. Abstrata. Certo. Pressionável em abstrato. Certo. Agora, passadas 2 semanas da posse do governo, tivemos estas buscas da Polícia Judiciária à Câmara de Cascais. Como dirigente do Partido Socialista, como é que interpreta esta ligação que foi feita ao ministro Miguel Pinto Luz e à construção da fábrica de máscaras? É preciso algum cuidado ou há alguma posição que se possa ter? Porque ainda não ouvimos no Partido Socialista uma posição sobre esta questão. Não é? Bom. Há alguma cautela neste momento sobre... Não sei exatamente em que sentido coloca a questão cautela. Cautela do ponto de vista de comentar em tempo real, porque seria isso, em tempo real, uma questão que tem a ver com um processo judicial, tanto quanto sabemos, não sabemos bem em que fase, nem... acho que sim, que essa cautela há, e ainda bem que há, e tem que haver. Enfim, nós temos tido nos últimos anos, largos meses, um conjunto de episódios relacionados com a justiça e com a intervenção, enfim, a este nível, que nos faz, que faz com que a precaução e o cuidado que se deve ter a lidar com estas coisas devamos ser particularmente cautelosos. Neste momento sabemos o que é público, o PS também só sabe o que é público, como é óbvio, e neste momento acho que sim, que uma cautela relativamente a comentar esses aspectos é bem-vinda e é correta. E em abstrato, se Miguel Pinto Luz ou um outro ministro qualquer, um outro governante qualquer forem constituídos arguidos, qual é que é a possibilidade de se manterem em funções? Bom, em termos constitucionais, a manutenção em funções não é prejudicada do ponto de vista, pela Constituição como arguido. Essa era a posição, por exemplo, de António Costa, do ponto de vista jurídico-constitucional, não prejudica, e não é nesses termos que a Constituição trata a questão. E do ponto de vista político, eu também devo dizer o seguinte: não devemos ter uma posição em abstrato fechada quanto à questão da Constituição de arguido. Poderá haver circunstâncias em que a Constituição como arguido coloca questões de natureza, dificuldades de natureza política à manutenção num determinado cargo, estou a falar totalmente em abstrato, poderá haver outras circunstâncias em que não. Eu uma vez, já aqui há bastante tempo, e isto vincula-me apenas a mim, escrevi que designadamente havia 3 questões que era preciso responder. Se o próprio perceber se tem condições ou não, a confiança do seu hierárquica, enfim, não é bem hierarquia, mas de quem o convidou, e também os contornos exatos da questão. E, portanto, acho que se a pergunta é, em abstrato, uma pessoa que é constituída arguida deve ser do governo, a minha resposta é, em abstrato, não. Não automaticamente. Se pode haver situações em que a Constituição como arguida, em função destas 3 perguntas e destes contornos, deva levar à saída, em alguns casos sim. Lamento não poder ser mais, estou a falar no plano político, no constitucional, eu sei qual é a solução constitucional e que não é essa. Agora, o automatismo, acho que não devemos ir por aí. É porque temos também o caso do próprio Primeiro-Ministro, porque que está envolvido num caso da construção da casa que tem em Espinho. Quer dizer, isso a prazo, se o Primeiro-Ministro, ou mesmo nas circunstâncias em que está, se for constituído arguido, isso pode fragilizar de alguma maneira a ação do Governo? Vamos lá ver. A Constituição como arguido, qualquer pessoa, como de um político, de uma pessoa no espaço público, de uma figura pública como arguido, infelizmente, sou jurista, portanto digo infelizmente, tem sempre algum efeito de fragilização.
pela percepção pública que cria, para a qual também contribuem muitas coisas. Se essa fragilização só por si deve determinar a saída do cargo, eu isso acho que não. Pronto, acho que não, em abstrato. Porque isso teria de tirar uma ilação da Constituição como arguido. Isto vale, enfim, eu peço mesmo que isto vale como princípio geral e não nem para A, nem para B, nem para C. Pode haver, contudo, casos em que as características concretas que rodeiam a situação fragilizem a tal ponto que a questão se possa colocar, mas em abstrato até a percepção pública. A percepção pública, a perspectiva do próprio sobre as condições que tem para continuar no cargo, há várias coisas que devem contar. Portanto, um ponto é a confiança de quem está, e no caso de ser, enfim, portanto, no fundo a minha resposta continuaria a ser esta. Em abstrato não impede, não deve ter essa consequência automática. Em concreto, em função dos casos concretos, da gravidade, da percepção pública, pode criar fragilidades ao desenvolvimento de um cargo. Isso parece-me que é verdade, quer dizer, é um facto que pode criar. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, há pouco falámos sobre diálogo, mas não falámos sobre o diálogo à esquerda. O PS aceitou aquele convite do Bloco de Esquerda, mas afinal a reunião nem sequer foi marcada. Isso não é prioritário? Isso significa que neste momento o PS corre em pista própria e ponto final? Não significa isso. Não significa isso de todo. A reunião até está em rápida marcação. Sim, a reunião já... Mas já tem data? A reunião está mesmo prestes a ser marcada e não tem nada a ver, não há nenhuma leitura política, acreditem, da marcação da reunião ainda não ter sido ocorrida. Houve um momento em que foi dito que seria depois do programa de governo, isso sim, e agora não há absolutamente nenhuma leitura política. Não, o Partido Socialista orgulha-se bastante, orgulha-se muito do entendimento que teve à esquerda designadamente naqueles 4 anos entre 2015 e 2019, que eu já o disse várias vezes e vou aqui a repetir, foi um governo de crescimento, um governo de estabilidade, um governo que ainda hoje tem acreditar nos inquéritos públicos e nas sondagens públicas uma taxa de aprovação o governo com maior taxa de aprovação desde que é feita essa análise e portanto nós continuamos seria estranho, agora. Tendo em conta que Pedro Nuno Santos foi um dos pivôs desse certo, diálogo. Certo, portanto isso aí continua a haver essa conversa, esse diálogo. Para nós diálogo é mesmo diálogo. À esquerda, naturalmente, não se pode retirar nenhuma ilação, nenhuma absolutamente, de termos decidido que a reunião seria depois do programa de governo e agora vai ser este encolher da esquerda em Portugal, é isto inevitável e muito duradouro, tendo em conta o cenário, enfim, a tendência europeia de virar à direita? Bom, existe essa tendência, de facto, tem havido essa tendência, muito por causa não do crescimento das direitas moderadas, dos centros-direitas, mas por causa do crescimento das direitas radicais, populistas, chamemos-lhe extrema-direita ou o que quisermos, enfim, sabemos do que estamos a falar, tem havido essa tendência, mas eu não acho que isso seja uma inevitabilidade, em Portugal como no resto da Europa. Não creio que seja uma inevitabilidade, há fases, há ciclos, portanto, creio que dependerá também de uma série de fatores, não creio que seja uma inevitabilidade. Agora também não quero, enfim, os partidos à esquerda do Partido Socialista saberão como conduzir-se também neste novo contexto. Essa tendência poderá ser acentuada nas europeias de junho. Aliás, estamos a exatamente 15 dias do fim do prazo de entrega das listas para as europeias. O PS, quando e como é que o PS vai decidir nomes? Ou está à espera que a AD apresente o cabeça de lista primeiro? Não, creio para que ver não. quem é Creio que não que é candidata? Isso. Creio que não é isso. Este início de legislatura foi logo, enfim, teve muita coisa, não é? Foi intenso e portanto, creio que o prazo para a apresentação é 29 de abril, portanto, já também não falta muito. Mas não pode falar em datas? Não, neste momento não posso. Não há muito tempo. Francisco Assis veio colocar-se quase na beira do palco há alguns dias. Faz sentido esse nome novamente?
Eu não li declarações que possam ser interpretadas assim, não li mesmo, não estou a fazer, não é bem Mostrou alguma disponibilidade, ok, pelo menos. não vi, mas enfim, eu diria-lhe, é uma pessoa com experiência política, com muita capacidade política e intelectual e de conhecimento também, e com grande aceitação, acho eu, do ponto de vista também da sociedade. Enfim, só posso dizer isto, mas não vou antecipar nada, não me compete a mim, é matéria social. Se E é- depois dos órgãos do Partido Socialista. Sim. Se a AD não ganhar estas eleições, isto poderá acelerar de alguma forma o calendário eleitoral? Ou seja, do ponto de vista político, do ponto de vista do PS, Luís Montenegro fica muito fragilizado politicamente? Vamos lá ver, eu tenho ouvido e lido muita coisa no sentido, nesse sentido, dizer que no fundo viabilizar ou não viabilizar esta ou aquela medida ou o orçamento terá muito a ver com o estado em que cada partido chegue a essa altura, medido o pulso pelas sondagens. Naturalmente que nenhum partido, acho que seria também da minha parte, nenhum partido é imune ao que vai ouvindo daquilo que é, mesmo quando as sondagens erram, daquilo que é a forma que temos de perceber mais ou menos o que é que as pessoas estão a sentir, embora, como temos visto nos últimos tempos, é mesmo só As sondagens uma já não são o indicação. pulso. Sim, e mesmo que sejam verdade naquele momento, podem não ser verdade daí a 15 dias, as coisas mudam muito depressa, o tempo está muito acelerado em política e na sociedade em geral, e portanto, portanto valem o que valem mesmo, passo a lá para a liçada. Mas, na verdade, portanto, seria também da minha parte dizer que somos que qualquer partido, seja ele qual for, não olha, não pensa, não, mas também temos que seguir a nossa linha independentemente disso. E a nossa linha, lamentar a ser um bocado repetitiva, é mesmo aquela: vamos viabilizar aquilo com que concordamos e tendencialmente inviabilizar aquilo com que não concordamos. Se no meio disto houver alguma negociação, vamos ver. Então, e se for ao contrário, se for o PS a não vencer as eleições, em que estado em que estado político é que fica Pedro Nuno Santos dentro do partido? É que seriam as segundas eleições nacionais que perderia? Mas vamos lá ver. E já nem estamos a falar em Açores e Madeira, não é? Certo, mas do ponto de que aliás, enfim, mas sim, do ponto de vista do condicionamento da atuação futura do Partido Socialista, a resposta é a mesma, não é? Quer o sentido da sondagem seja um, quer seja outro, esse condicionamento, não vou dizer que é inexistente, porque também estaria, mas não é o que determina. Do ponto de vista da liderança do Partido Socialista, eu não vejo claramente isso assim. Nós estamos a falar de um líder político, Pedro Nuno Santos, que entra a 2 ou 3 meses de eleições, não é? Num contexto completamente, pode dizer-se anómalo, não é? De um governo que cai pelas circunstâncias um governo de maioria absoluta cai pelas circunstâncias que são conhecidas, que é eleito para a liderança interna do partido a muito poucos meses de uma campanha eleitoral, de umas eleições. E atenção, em Portugal, e agora continua a ser verdade, de facto não se afastou essa regra, nunca um incumbente que não é incumbente ganhou as eleições. Ou seja, nunca um novo líder do partido que até aí tinha sido governo, mas que não foi o primeiro-ministro, ganhou umas eleições em Portugal. Pronto, e essa tendência confirmou-se. Também é verdade, contudo, que nunca um incumbente que não foi incumbente, ou seja, o líder do partido que estava no governo, mas que não era o próprio primeiro-ministro, também nunca as perdeu por tão pouco, na verdade. E isto também é digno de nota. Perdeu-as por 50 mil votos, 54 mil votos, e como temos que contar com os votos da AD no globo da coligação. Porque se nós achássemos que a AD vale, como valeu em 2022, 90 mil votos, então o PS teve mais votos do que o PSD. É nesta linha que hoje estamos, sem tirar daqui outras eleições que não seja esta factual. Portanto, é verdade que não ganhou, ou que o PS não ganhou, é verdade, mantendo essa regra que tem acontecido, que tem-se verificado, também é verdade que nunca nenhum novo líder que não tinha sido primeiro-ministro perdeu por tão pouco, e estas eleições são por sua vez 2 meses depois das outras, portanto isto é o mesmo ciclo. Não há acontecer uma derrota que eu não antevejo e que não espero, mas que temos sempre que equacionar como possível. Isto faz parte de um ciclo que era muito difícil, para o qual o atual secretário-geral e toda a sua equipa entra
muito em cima e, portanto, não se pode tirar outras ilações disso. E nessa sua calculadora não entra, Minha calculadora. não entra qualquer cenário de uma vitória do Chega. Quer dizer, não entra nem Ou deixa pelo de menos entrar. que mexa com este pódio de primeiro e segundo lugar, PS e PSD. Sim, limito-me a dizer que seria muito mau para a União Europeia, até sobretudo se for num contexto em que noutros países a vitória desse tipo de partidos populistas, mais nacionalistas, se for nesse quadro global, então seria muito mau para a União Europeia, mas enfim, será uma hipótese que a suceder e que eu espero que não ocorra e acho que não ocorrerá, teremos que lidar com ela, mas seria mau naturalmente para a intervenção portuguesa, para a participação portuguesa na União Europeia, para a política portuguesa e para a União Europeia em geral. Eu gostava de perguntar-lhe, é uma provocação, Outra? até que ponto é que acredita que esta legislatura vai até ao fim, como acredita a AD? Qual é que Eu não sei se eles acreditam mesmo. Vão repetindo, como se acreditassem. Tenho algumas dúvidas que acreditem mesmo. Esta é aquela pergunta de $1 milhão, não é? Aquele clichê. Qual é a sua Isto convicção? é assim, a minha ideia é a seguinte: obviamente que uma legislatura em que o partido que governa, a coligação que governa tem mais 2 deputados do que o maior partido da oposição, em que o maior partido da coligação tem o mesmo número de deputados que o maior partido da oposição, que um partido cuja... Estou a falar do Chega, que é um partido que é muito imprevisível e que se rege por um tipo de comportamento muito imprevisível e nem sempre, acho eu, pelos melhores motivos, tem 50 deputados. Bom, tudo isto é um bocadinho uma tempestade perfeita que não o digo por ser líder parlamentar do maior partido da oposição. Qualquer analista olha para isto e diz, bom, não é propriamente a legislatura candidata para fazer os 4 anos e meio, convenhamos. É verdade que pelo meio tem uma eleição presidencial, o que obviamente cria aquelas limitações constitucionais que nós conhecemos. Não é de um ano, é de 6 meses. Depois mais 6, não é? Mais 6. Pronto, enfim, é uma situação... O Presidente da República não está impossibilitado de dissolver nos 6 meses seguintes a ser eleito, só está impossibilitado de dissolver nos 6 meses anteriores a ser eleito. Exatamente. Atenção, portanto, e aí também já não estará a Assembleia nos seus primeiros 6 meses. Estará nesses 6 meses, são 6 meses Mas pronto, primavera, enfim, verão, não temos ali nenhum orçamento, ok, não é? exato, mas portanto, tem essa circunstância, mas ainda assim, repito, com aquele circunstancialismo todos que eu dei, não estou sequer a falar como, repito, como militante do Partido Socialista e líder parlamentar estou a falar, não será, mas também é verdade que nós tivemos no Partido Socialista numa maioria absoluta que por razões totalmente exógenas à política também não chegou ao fim. Portanto, eu diria o seguinte, eu acho que esta legislatura será difícil chegar ao fim. Uma coisa também digo com verdade, será mais difícil chegar ao fim se esta política de não abertura continuar, mas enfim, veremos. Há uma aqui, mudando um pouco de assunto, há aqui uma aproximação do PSD ao PS sobre o reconhecimento do Estado da Palestina. Com a questão do Irão, vê um risco sério de a Europa se envolver ativamente numa guerra a curto prazo? Naturalmente que temo, francamente, uma escalada do conflito, não é? Até agora os sinais foram de uma retaliação pelo bombardeamento da embaixada na Síria, do Irão na Síria por parte de Israel, e uma retaliação que, tendo sido desproporcional, foi, apesar de tudo, foi avisado, etc. E o Irão já veio dizer que por eles ficariam por aqui. Não sei se por Israel ficam por aí. Portanto, o receio de uma escalada, obviamente que tenho muito. Estamos a falar de uma região do globo que é um barril de pólvora, não é? Pelas circunstâncias todas que sabemos, que é dominada por governos, todos eles em regra ditatoriais, extremistas e violentos, sendo que Israel é uma democracia, mas uma democracia cada vez menos democrática, passo a contradição, porque de facto tem um governo muito extremista, na mão, Netanyahu já é ele um homem extremista, ainda está na mão dos mais extremistas, ainda dos ortodoxos, e portanto sim, temos uma enorme escalada,
E quando uma coisa escala, não sabemos como é que acaba. Portanto, sim, é um momento de receio. E devo dizer, porque tenho que dizer, e é preciso resolver o massacre do povo palestiniano em Gaza. A comunidade internacional não pode. É uma vergonha, quer dizer. Por isso me perguntava se via com bons olhos essa aproximação. Bom, do PSD. eu acho que nós temos que. O governo português. Portugal. E eu acho que nas matérias internacionais sempre houve uma tradição de convergência entre os dois maiores partidos, e acho que isso é bom. E nós, Portugal, deve, nesta matéria, aproximar-se às resoluções das Nações Unidas e ao que tem sido a posição do Secretário-Geral das Nações Unidas. E o PS tem resistido à ideia de um exército europeu. Estes vários conflitos não o tornam cada vez mais inevitável? Eu não sou especialista em defesa. Há uma coisa que tem sido notória. Quando nós olhamos para a possibilidade de termos novamente uma pessoa como Trump na Casa Branca, que tem uma política internacional muito diferente daquilo que era tradicionalmente a política internacional dos Estados Unidos, em várias matérias, é verdade que se torna mais premente discutir a possibilidade da União Europeia ter em si a capacidade para se autodefender. Como? Veremos. No programa eleitoral do Partido Socialista estava lá a regra dos 2% para a defesa. E num contexto destes não é preocupante que a pasta da defesa esteja precisamente entregue ao CDS? Foi uma opção orgânica do governo. Eu não me vou pronunciar a priori sobre as capacidades de A ou B por pertencer a este ou outro partido, até porque, apesar de ser um partido Não se trata de que capacidades, trata-se de entendimento político. Foi uma opção do Primeiro-Ministro, cá estaremos para escrutinar essa opção, se de facto se vier a verificar que ela foi errada. Está assim terminado este Hora da Verdade com Alexandra Leitão, a líder parlamentar do Partido Socialista, é também membro do Secretariado Nacional do PS, faz parte do núcleo duro do Partido Socialista. Este programa teve a ajuda técnica de Miguel Marchão, também a ajuda para a gravação vídeo de Marta Michão. Regressamos na próxima semana.